Quem está feliz com o Senhor, diga amém. Amém. Quem está feliz mesmo, diga aleluia. Aleluia. Quem veio em busca de vitória aqui hoje? Quem crê que vai levar a vitória hoje? Tudo é possível ao que crê. Pode sentar em nome de Jesus. Vamos sentar. Quero agradecer os irmãos que tiveram coragem de me convidar para falar da grandeza de Deus. Tem que ter coragem. Porque perto dos irmãos que ministram aqui nesta tribuna, como eu já disse, eu sou o Pires, Sou o Pires. Mas mesmo o Pires, um pouquinho do café cai, um pouquinho do leite cai, E esse pouquinho, eu acredito que basta para Deus fazer algo tremendo aqui nesta noite. Quem veio aqui para ouvir Deus falar com você? Porque desde o dia que o pastor Marcos me convidou para poder estar ministrando aqui no culto de varões, eu fiquei preocupado, como todas as vezes eu fico preocupado, porque enquanto muita gente fica querendo pegar no microfone para falar, eu fico preocupado quando dão o microfone para mim falar, porque a responsabilidade de falar aqui é muito grande. Eu vou ter que dar conta de cada uma das palavras que saírem da minha boca através deste microfone, e eu tenho preocupação muito grande com a minha salvação, de não falar aquilo que Deus não mandou falar, ou dizer que eu vi o que Deus não mandou eu ver. Então essa preocupação eu tenho isso muito grande. Por isso que eu prego bem devagarzinho. Eu só sei falar que Jesus é bom, que Jesus cura, liberta, salva o homem, prepara e leva ele para o céu. Este é o evangelho que eu trago para vocês nesta noite. Mas antes de eu começar aqui a falar das grandezas de Deus, eu quero contar um testemunho para aumentar a fé da igreja. Cadê a irmã Luzia? Está aqui? Cadê a irmã da Luzia, que pregou domingo aqui? Vou contar para aumentar a tua fé. Quem lembra que ela pregou aqui domingo? Quem estava aqui domingo? Domingo passado? Quem lembra que ela deu um recado para minha esposa? Quem lembra? Vocês lembram? Enquanto Deus estava usando ela para falar com a minha esposa que Deus ia resgatar o meu filho, ela estava falando aqui e Jesus estava resgatando o meu filho lá. Quando nós chegamos em casa no domingo, nós já estávamos deitados e o meu filho chegou e não sabia nem como contar para a gente. Aí eu não sabia se ele contava, ficava quieto, mas aí ele entrou no quarto e disse: eu quero contar uma coisa para vocês. Falei: coisa boa ou coisa ruim? Ele falou: coisa boa. Falei: então conta, meu filho. Voltei para Jesus. É assim que Deus faz. Eu quero dizer para vocês, pai, ele ficou um período grande afastado da igreja, grande. E eu nunca peguei no pé dele para ele voltar para a igreja. Não, cara, você é doido? Sou não. Mas você é evangelista? Sou. Por isso que eu nunca peguei no pé dele para ele voltar para a igreja. Sabe por quê? Porque enquanto eu não pegava no pé dele, mas ele não saía daqui, do meu joelho, para Jesus salvar ele. Porque quem faz a obra é o Senhor, no momento certo, na hora certa. Hoje de manhã ele já foi para a igreja e agora à tarde ele já foi para a igreja de novo. Falei: eita Deus tremendo. É assim que Deus faz, é assim que Deus trabalha. Aí talvez você vai falar: mas irmão Carlinhos, por que ele não está aqui hoje? Porque, irmãos, como eu disse, eu nunca peguei no pé dele. Eu pus sempre ele no meu joelho, ele e o meu outro filho. Se ele quer congregar aonde ele quiser congregar, que congregue, desde que esteja na presença do Senhor. Porque se placa fosse importante, irmão, não ficava do lado de fora, pegando pó, sujando e tendo que ser pintado e reformado. Se fosse importante, ficava do lado de dentro. Importante é ter ele aqui, ó. Tem crente que briga por política, tem crente que briga por placa de igreja. Você tem que brigar pelo evangelho da salvação do Senhor. Em vez de você tentar convencer
convencer alguém de vir para a tua igreja, convença ele para entrar no céu. Então, para aumentar a fé da nossa irmã Luzia, que Deus a usou aqui, e foi muito interessante, porque quando ele contou para a gente falou: filho, enquanto você estava então lá aceitando Jesus, Jesus já estava nos avisando que estava fazendo a obra. Coisa linda, meu irmão, muito lindo, muito lindo, muito lindo mesmo. E às vezes a gente acha que a coisa vai demorar. Tem muita gente que quando você fala que você é cristão, já fala: é doido. É. Alguém, quando você falou que você era cristão, já chamou você de doido? Você é doido. Primeiro, crê num Deus invisível. Tem que ser doido. Crê numa coisa que nunca viu. Crê que vai morar num céu que não conhece. Tem que ser doido. Tem que ser faltar parafuso, né? Diante de tantos deuses que existem no mundo, você escolhe um que não dá para pegar, que não dá para carregar. Mas não foi nós que escolhemos ele. Foi ele que nos escolheu primeiro. Por isso aqui nós estamos adorando a ele na beleza da sua santidade. Por isso aqui estamos engrandecendo a ele, sem vê-lo, sem poder tocá-lo, mas podemos sentir ele mover em nossas vidas. Eu tenho o costume de dizer e falar que ninguém conhece o vento. Quem já viu o vento? Você nunca viu o vento, mas sabe que ele existe. Por quê? Pela atitude do vento. As irmãs, quando põe lá no varal a roupa para secar, se estiver ventando, seca mais rápido, né? Você sabia disso? Seca mais rápido, por causa do vento. Quando vem um vento muito forte, você fecha a janela para não entrar sujeira, porque você está vendo a atitude do vento. Você não vê, você não pega, mas sabe que ele existe. Assim é Deus. Você não vê, você não pega, mas sabe que ele existe, porque ele está agindo aqui nesta noite, em nosso meio, ao meu e ao teu favor. Quem crê nisso? Vamos falar de Jesus. Foi lido aqui nesta noite, Atos. O pastor Marcos, quando ele me convidou, ele falou que eu podia falar o que eu sentisse de falar. E como eu disse, eu tenho uma preocupação quando eu vou falar do Evangelho, e eu fiquei falando: Jesus, eu quero uma palavra que sirva para a direção da igreja, não segundo a minha vontade, mas que seja segundo a tua vontade. E eu costumo, irmãos, ver Deus nas coisas mais simples. E essa semana passada eu estava indo para Jundiaí, e eu na estrada, eu vi, olhando o horizonte, quem já viu aquele avião supersônico, que quando ele atinge a velocidade do som, ele risca o céu? Quem já viu? Vocês já viram? Quando o céu fica um risco branco assim? Muita gente nem sabe que aquilo é um avião. Aquilo ali é um avião supersônico, que quando ele atinge a velocidade do som, o deslocamento de ar que ele causa no espaço, forma aquela queima de combustível branca. Por isso que fica aquele risco branco. Você não vê o avião, mas você vê só o risco. Você já percebeu isso? E foi ali, vendo aquilo, que Deus me deu a palavra desta noite. Foi ali, olhando, observando aquilo, que Deus me deu a palavra desta noite. Mas como eu disse, foi lido aqui em Coríntios, né? Atos 9, e o pastor Marcos leu do 1 até o 15, né? Que diz, e eu vou ler o 13, o 14 e o 15, para ficar dentro daquilo que a igreja tem o costume de fazer, né? Ficar em cima da leitura oficial, mas vai bater certinho, porque Deus já falou no hino, já falou na palavra e vai continuar falando, que diz assim:
Atos 9:13. E respondeu Ananias: Senhor, há muito ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E eis que tem poder dos principados e dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor. Quem disse? Senhor. O Senhor. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. O homem que perseguia, o homem que tinha autoridade, o homem que colocava os cristãos na prisão, foi escolhido por Deus. Não foi ele que escolheu Deus, foi Deus que o escolheu e disse: porque para mim este é um vaso escolhido. Eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1, que diz assim: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, onde ouviu palavras inefáveis, do qual ao homem não é lícito falar. Este homem é o mesmo homem de Atos que nós acabamos de ler. Aquele que perseguia, aquele que maltratava, mas era um vaso escolhido de Deus. E nesta passagem bíblica, ele mesmo está falando dele mesmo na terceira pessoa do singular, para ele não se engrandecer, porque toda a glória tem que ser dado ao Senhor. Mas Paulo estava dizendo que este homem, que era ele mesmo, havia ido ao terceiro céu, que é o paraíso. E como eu disse para vocês, eu vendo este jato entrando na velocidade do som e rasgando os céus, eu estava olhando para os céus. E Deus me deu esta palavra. E ao mesmo tempo que Deus me deu esta palavra, falando a respeito do terceiro céu, que Paulo tinha ido ao terceiro céu, e lá ele tinha visto e contemplado coisas que não era lícito nem sequer comentar. Tanto é que na passagem ele está dizendo um homem que há 14 anos, ou seja, Paulo estava guardando com ele aquilo por 14 anos. A visão que ele tinha tido, o arrebatamento que ele tinha tido pelo Senhor, ele não sabia se era no corpo ou fora do corpo, mas ele sabia que o Senhor tinha levado ele ao terceiro céu. E eu pensando, falei: Jesus, terceiro céu? Eu não conheço nem o primeiro e nem o segundo, quanto mais o terceiro. Isso é coisa maravilhosa. E eu fui dirigindo e pensando nisso. Eu falei: mas Senhor, como é isso, terceiro céu? Se eu não conheço o primeiro e o segundo. E aí eu falei, e eu falando com Jesus no caminho. Coisa boa é quando o Espírito Santo fala conosco. E aí o Senhor falou comigo: lógico que você conhece o primeiro e o segundo. Eu falei: é? Qual? Gênesis. Vou até tirar para cá. Gênesis, capítulo 1. O interessante é que quando Paulo fala aqui que ele foi até o terceiro céu, o paraíso de Deus, ele faz uma referência da palavra paraíso com a crucificação de Jesus,
quando Jesus salva o ladrão. Porque se você for no livro de Lucas, lá ele vai contar essa narrativa, aonde o ladrão e Jesus estão crucificados. Como eu já disse aqui uma vez, Jesus nunca perde uma, nunca perde. Meus netos viram e mexem, eles me perguntam: vô, que time você torce? Eu falei: eu torço para o time de Jesus. Ah, vô, mas escolhe o outro. Eu falei: não, eu escolho o de Jesus. Mas por que esse, vô? Porque esse não perde nunca. Não perde nunca. Aí eles mudam de história e começam a contar outra coisa. E como eu disse, Jesus nunca perde uma batalha. Na cruz tinham 3: 2 ladrões e Jesus. Aparentemente era desfavorável para Jesus. Tinha 2 contra e 1 a favor. 2 ladrões e 1 santo. No começo da crucificação. Mas como eu disse, Jesus nunca perde uma luta, uma batalha. O começo da crucificação: 2 ladrões e 1 santo. Mas no término da crucificação, 2 santos e 1 ladrão. O que era favorável ao adversário inverteu e passou a ser favorável ao céu. Porque o ladrão, no último instante, o 45 do segundo tempo, ele olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. E Jesus olha para ele e diz: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Paulo foi até o 3º céu, o paraíso de Deus, aonde Deus está. E aquele homem da cruz, se nós olharmos a situação, vamos ver algo que na ótica humana seria impossível: alguém se voltar para Jesus e querer aceitar ele na cruz. Irmão Carlos, na cruz ele estava fragilizado, na cruz ele estava todo marcado por chicotadas e sangue escorrendo pelo seu corpo. Na cruz ele estava com uma coroa de espinho na cabeça, com a sua face transfigurada. Alguém teria motivo de querer aceitá-lo? Não. Como homem? Não. Mas aquele ladrão, sabendo que Jesus era um homem bom, olhou para a cabeça de Jesus, sobre a cabeça de Jesus, e o que estava lá escrito em 3 línguas: eis aí o rei dos judeus. O homem olhou e falou: ele pode estar transfigurado, mas está escrito sobre a cabeça dele que ele é rei, e se ele é rei, ele tem reino, e se ele tem reino, eu quero ir para esse reino. E aí Jesus dizendo: o reino é meu, então você vem comigo. O reino é meu, então você vem comigo. Você tem direito, vem comigo. E como eu estava dizendo, eu falei: Jesus, eu não conheço nem o primeiro nem o segundo, cadê você já está falando do 3º? Então vamos lá em Gênesis. Olha que coisa gostosa. E o mais engraçado, irmãos, que eu falo para vocês, para mim, evangelho é simples. Quem complica a coisa somos nós. Nós que complicamos. Há um tempo atrás eu estava vendo uma reportagem de um artista muito famoso, e foi um problemaço que ele causou lá em Paris, no Louvre, onde os maiores quadros, pintores estão lá expostos. E ele era um impressionista, e era uma exposição de quadros desta pessoa, e ele estava expondo os quadros impressionistas. Você sabe o que é um quadro impressionista? Impressionista é aquele que você olha para ele e você fala: Jesus, o que quer dizer isso aí? Você vira de lado, você vira para o outro lado, assim, você vira de ponta cabeça e não entende muita coisa. Para você entender o quadro, você tem que perguntar para o autor do quadro.
E este homem, este autor, pintor, tinha exposto vários e vários quadros, com telas de impressionismo. E no meio desses quadros, tinha um quadro branco, com um pingo no meio. Branco, com um pingo no meio. Foi um reboliço, como um homem que pinta quadros de impressionismo, pinta um quadro branco com um pingo no meio. E todo mundo questionando até que ele apareceu em cena, e a pergunta não podia ser outra. O quadro que todo mundo queria saber o que queria dizer era o quadro branco com um pingo no meio. E quando lhe perguntaram sobre esse quadro branco, é um homem no deserto. E aí? Quem questiona? Quem questiona? Passa de avião, olha o deserto, vê um homem lá embaixo, o que você vai ver? Tudo branco e um ponto. Um homem no deserto. Eu acho que aquele pintor ele podia ser impressionista, mas eu acho que ele era crente. Bom, cara, você é doido? Sou não. Criação do mundo. Aquele que pintou a minha história e que pinta a sua história, ele começa num quadro branco, você no meio, no vazio, para escrever a tua história. É você como no deserto, você olha para um lado, olha para o outro, não tem jeito, não tem solução. Mas o pintor, tem até um hino, né? Tem até um hino. O maior pintor do mundo Está pintando a minha história, e ela não tinha cor. não tinha cor. A cruz sobre o pincel. Aleluia! Amém? Aí você diz, mas irmão Carlos, onde está isso na Bíblia? Simples, a Bíblia diz que no princípio a terra era sem forma e vazia. Era um pingo no universo, sem forma, sem vazio, nada. Mas Deus, quando começa uma obra, irmão, Ele aperfeiçoa. Ele nunca começa uma obra pelo final, Ele começa pelo começo mesmo. E vai mudando, e vai formando, e vai moldando. E aí a Bíblia diz que em Gênesis 1:7, Deus cria o primeiro céu, que é o céu que nós vemos, que é conhecido como céu Uranus. É o céu onde as aves, os pássaros voam. Este é o primeiro céu. Aquilo que era branco com pingo no meio, o Senhor já está pintando. Primeiro céu, Uranus, céu atmosférico que nós vemos. Segundo céu, o Senhor cria em Gênesis 1:14, que é o céu mesorâneo, aonde estão as estrelas, aonde estão a lua, aonde estão o sol, aonde está todos os planetas. Primeiro céu, atmosférico. Segundo céu, estelar. Terceiro céu é o céu a qual Paulo foi arrebatado. E o interessante é que aí o ato do avião que eu vi encaixou nesse negócio aqui. Jesus é muito bom, porque o primeiro céu, eu e você pode ir até lá. Não é só os pássaros, não é só as gaivotas, os falcão, as águias. Tu vai ao aeroporto, paga uma passagem, pega um avião e consegue ir até o primeiro céu. Simples assim. Mas existe o céu atmosférico.
aí a coisa complica um pouquinho. Mas se você tiver grana, cacife, você já pode ir para lá. Sabia disso? Você pode pegar um foguete e passa o primeiro céu e chega até o segundo céu. Porém, entretanto, primeiro céu, você pega um avião e chega lá. Segundo céu, pega seu foguete e chega lá. Terceiro céu, irmão. E aí? Como é que fica? Primeiro céu, fácil pro gato. Quase todo mundo vai. Segundo céu, uma minoria, mas dá para ir lá. Terceiro céu, irmão, a coisa começa a estreitar. Avião não chega lá. Foguete não chega lá. Não tem autonomia de voo para chegar lá. Para chegar no céu, só tem uma condição: ter o seu nome escrito no livro da vida. Porque para ir para o primeiro céu, você compra uma passagem aérea e faz o check-in. E vai. Para pegar o foguete, você faz uma inscrição e espera a data, marca e vai. Mas para o terceiro céu, você tem que estar inscrito no livro da vida. E o único que pode inscrever o seu nome lá, naquele livro, é o mesmo que outrora estava pendurado no Calvário, aonde aquele que era outrora um bandido, um assaltante, reconhecendo a grandeza e o seu reino, foi até ao terceiro céu, ao paraíso de Deus. Só que hoje, esse Jesus, ele não está mais pendurado, com a face sangrando, com uma coroa de espinho na sua cruz, na sua cabeça. Ele está aqui hoje, com o nome escrito na sua coxa: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Hoje ele não está pendurado, mas ele está de braço aberto, dizendo para você: vem, vem, vem. E o interessante é que na criação, e aí o Senhor foi me levando na história, que quando Deus criou, fez a separação entre terra e águas, Ele deu ordem para a terra: terra, produza, se vira. Não quero saber, se vira, produza. E a terra se virou e produziu. Chegou para o mar e disse: olha, mar, seguinte, se vira. Como você vai fazer? Não é problema meu. Que haja seres viventes nos mares. Aleluia. E aí depois que o mar se virou, a terra se virou, Deus olhou e falou: tudo isso aí é bom, agora chegou a minha vez. Vou fazer o homem, imagem e semelhança nossa. Ele falou nossa porque estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo permanente. E o interessante, que eu vendo isso, lendo isso para poder falar isso para vocês nesta noite, como eu sou químico, e eu fiquei pensando como o mar, a terra teve que se virar para a coisa acontecer. Tudo que a terra produziu, se arrancar da terra, o que acontece? O que acontece? Bom, o mar, tudo que o mar produziu, se você tirar do mar, o que acontece? Morre.
Estou de parabéns. Agora Deus criou o homem, produziu o homem. Quando o homem sai da presença de Deus, o que acontece? Morre. Parabéns para você. Quer permanecer vivo? Quer estar de pé? Permaneça em Deus, permaneça em Cristo, permaneça no Senhor. Porque o elemento só consegue sobreviver baseado naquele que o criou. Se é um elemento da terra, ele só vive na terra. Se é um elemento do mar, só vive no mar. Se é um elemento que quer morar no céu, tem que viver pensando no céu. E quando eu falo céu, terceiro céu. E aí eu fui deduzindo e analisando. O avião que leva-nos ao primeiro céu, ele tem um combustível que é o querosene, um combustível especial. O foguete que nos leva para o segundo céu, que é o céu atmosférico, é a base de hidrogênio, que é um outro combustível especial. O combustível que leva o avião para o céu é o querosene, pega um fogo lascado. O hidrogênio e o nitrogênio que leva o foguete para o espaço também pega um fogo lascado. Glória a Deus. E qual o combustível que leva o crente para o céu? O combustível que leva o crente para o céu é o Espírito Santo, que te incendeia, que põe fogo na sua vida. Uma certa feita, 3 jovens perguntaram a um ancião: o que é ser cheio do Espírito Santo? Eita, tem gente que acha que ser cheio do Espírito Santo é dar uns 3 pulinhos, umas piruetas, ou então cantar, ou então pregar, ou então fazer alguma coisa que chame a atenção de alguém. Eu sou cheio do Espírito Santo. E esses jovens chegaram para este ancião e perguntou para ele: o que é ser cheio do Espírito Santo? E esse ancião pegou 3 peneiras, deu para cada um dos jovens e levou eles até a beira de um rio e disse: mergulhe essas peneiras do rio, e quando vocês conseguirem tirar a peneira com água, vocês vão descobrir o que é ser cheio do Espírito Santo. Ele deu as costas e foi embora, e os meninos ficaram lá tentando. Primeiro, cansou, dá não. Não vou descobrir o que é ser cheio do Espírito Santo. O segundo continuou tentando, dá não. Tem jeito não. É impossível. E o terceiro jovem ficou lá. E aí chegou o ancião e viu o jovem lá. Falou: cadê os outros 2? Os outros 2 foram embora. Falou que um falou que era impossível, que não dava, não tinha jeito e não sei o que. Aí o ancião olhou para aquele jovem que estava persistindo, tentando encher a peneira d'água, olhou para ele e disse: faz o seguinte, pega a sua peneira. Ele pegou a peneira, desce a peneira no rio, desceu a peneira no rio. Aí o menino ficou esperando o ancião dizer: levanta a peneira. E o ancião não mandou ele levantar a peneira. Aleluia! Aí ele olhou para o ancião e falou: e agora? Ele falou: está aí a tua resposta. Aleluia! Aí o menino olha para o ancião e fala: mas como é que é? Aleluia! A peneira tem que ficar dentro d'água? Para a peneira ficar cheia, ela tem que ficar aí dentro d'água.
Você não entendeu? Você não entendeu? Vou explicar para você entender. Quer ser cheio do Espírito Santo? Desce a presença dele. Não tenta trazer ele para a tua presença. Quem está entendendo? Quando você tenta trazer o Espírito Santo para o seu particular, irmão, perda de tempo, é fogo de palha, é 3 pulinhos e acaba, é um glória e acaba, é um aleluia e acaba, porque você tentou trazer o Espírito Santo para o teu dia a dia, mas quando você deixar o teu dia a dia e mergulhar e permanecer lá, aí tu vai ver o que é ser cheio, aí tu vai ver o que é poder, aí tu vai ver o que é o santo de Deus. É permanecer nele, é descer nele, não é tentar trazer ele para cá, é você descer nele, mergulhar. A Bíblia diz a respeito de um profeta que Deus mandou ele entrar na água, e ele começou a entrar, foi até a canela, olhou para trás. Tá bom? Tá não. Mais um cadinho. E aí ele foi. E chegou até o peitoral. Tá bom? Tá não. Mais um cadinho. O que eu quero dizer com isso? A peneira tem que estar mergulhada para estar cheio. O profeta, para estar cheio, tem que mergulhar e descer e deixar Deus transformar. Não sei se eu estou sendo claro com o que eu estou querendo transmitir para vocês nesta noite. Tem coisas que nós podemos fazer. Primeiro céu, compra-se uma passagem, paga caro e pode ir. Segundo céu, paga mais caro, mas pode ir. Primeiro céu, vai tomar um avião, tu faz mala, faz bagagem. Primeiro céu, vai tomar um avião, você pode adiar, pode mudar, pode ir para outro caminho, até trajeto você pode mudar. Segundo céu, tu tenta pegar um foguete, pode adiar a viagem interplanetária, pode se adiar, pode mudar até o destino do foguete. Glória a Deus. Você marca, pode adiar e pode mudar o itinerário. Porém, no terceiro céu, você não marca, você não muda o itinerário. Você não marca, você não sabe que hora que vai ser o embarque, você não sabe que plataforma que vai tocar a trombeta, mas você sabe que ela vai chegar. Se você vai tomar um avião para ir para Curitiba e sai 6 horas, 5 horas você está no aeroporto esperando. Se você vai tomar um foguete e vai para uma plataforma, 2 horas antes você tem que estar esperando. Ah, mas o céu eu não sei que hora que vai ser. Então fica preparado, fica pronto. Fica pronto. Tem que ficar pronto, porque a trombeta vai tocar. Fica pronto. O irmão chegou para o pastor, também ancião. Eu gosto de falar de ancião porque o ancião sempre tem as experiências melhores. E aí o rapaz, muito esperto, cheio de jeitinho, chegou para o pastor e falou: olha, eu estou meio tomba cá, tomba lá, não sei se eu fico, não sei se eu vou. Qual é o momento certo para mim voltar para Jesus? Aí o ancião, o pastor, olhou para ele, sabendo quem ele era, disse: o momento certo, a hora certa, é 1 minuto antes da tua morte. Aí o menino, que era muito esperto, malandro, falou: rapaz, como é isso? 1 minuto antes da minha morte? Mas eu não sei quando eu vou morrer, então aceita agora, porque se tu morrer, está perdido, está tudo acabado.
coisa interessante nas viagens que eu comparei, quem já foi no aeroporto sabe que o avião, quando vai decolar, faz um barulho tremendo. Quem já foi no aeroporto? Já viu os barulhos do avião? Quando liga as turbinas, então, a margem de segurança que as pessoas ficam é de 500 metros da turbina quando ela é ligada. 500 metros. O foguete que leva para o segundo céu, quando também ele vai ser lançado, os propulsores dele é ligado, faz um barulho muito maior do que o barulho de um avião. E a margem de segurança para a pessoa ver uma decolagem de um foguete é 5 quilômetros. 5 quilômetros. Quem já viu um lançamento lá do Cabo Canaveral, você vê que todo mundo fica bem longe, todo mundo com aquelas lunetas tentando ver o foguetinho levantar. Primeiro, o avião faz um barulho, 500 metros de margem de segurança. Segundo, faz um barulho maior, 5 quilômetros de segurança. E o terceiro céu? Opa! Como não tem? Para ir para o terceiro céu é quando a trombeta tocar. Porque só vamos entrar lá quando essa trombeta soar, que é o aviso que o trem da salvação vai sair. E sabe qual é a margem de segurança quando a trombeta tocar? Não é 500 metros, não é 5 quilômetros, é dele aqui bem perto do seu coração. E você acha que o barulho do avião é grande, do foguete é grande? Quando a trombeta tocar, meu irmão, todo o universo vai ouvir. E tem gente que não se preocupa com o céu. Tem gente que pensa em tudo: casa própria, casamento, viagem, pensa em tudo, faz plano para tudo. Qual é o teu plano para o céu? Quantas vezes você já pensou no céu só essa semana? Tem gente que nem sabe, nem pensa no céu, nem liga uma coisa. Céu. Mas eu quero te dizer uma coisa: o céu é palpável. Assim como o inferno existe para separar aqueles que não querem estar no céu. Porque o inferno só foi criado para quem não quer ir no céu. Simples assim. Não quer ir para o céu? Tem um outro lugar. Deus não obriga você a querer entrar no céu. Não. Ele não obriga. Eu sempre digo que, como nós falamos, né, o trem da salvação vai partir quando a trombeta tocar. Quem já andou de metrô aqui? Quem já foi de uma estação até o final da estação, quando para lá o trem? Quando o trem normalmente chega na estação final, não faz tempo que eu ando de metrô, mas quando eu andei era do Jabaquara, terminal do Jabaquara. Aí você chega lá, o trenzinho chega lá no fim, o metrô, né? Trem, uma coisa, chega no fim, antes de abrir a porta, o maquinista do trem fala o quê? Os passageiros que vão descer para a Avenida Jabaquara, por favor, desembarque do lado direito. Os passageiros que vão descer para o terminal de ônibus Jabaquara, desçam para o lado esquerdo. Tem uma determinação, um para um lado e o outro para o outro. Céu, irmão, é a mesma coisa. Aleluia! Esta igreja aqui é um dos vagões do trem do céu. É um dos vagões do trem do céu. Dentro do trem você pode dormir? Dentro do trem pode dormir, irmão? Dentro do trem? Oxi! Dentro do trem pode dormir? Pode! Aqui é um vagão. Tem gente que dorme na igreja, mas pode. Não pode, mas pode. Dorme. Tá cansado? Dorme. Tem um pregador igual esse aqui, que não emociona, não faz ninguém pular, então dorme. Pode dormir, dentro do trem pode dormir. Pode. Dentro do trem pode cutucar um ou outro,
Pode ou não pode? Pode. Dentro do trem você pode andar de um lado para o outro? Pode. A gente vê isso acontecer, mas vai ver. Pode tudo. Dentro do trem para vender, comercializar? Pode. Hoje muita igreja faz isso. Pode. Dentro do trem pode brigar? Pode. Tem crente que briga mesmo, nem senta perto do outro. Que brigou, está de cara feia. Aí quando ele chega, se tiver uma cadeira sozinha sobrando, e a fulana que está sentada, você está lá não. Fico de pé o culto inteiro, mas não certo. Tem crente assim. Dentro do trem tu pode fazer tudo. E mais um pouco, que eu não posso nem falar. Mais um pouco. Porém, entretanto, este trem vai chegar na estação final. Querendo ou não, querendo. O trem não pega atalho, o trem não tem desvio, o trem tem começo e fim. Este trem está chegando na estação final. Pelo seu comportamento dentro deste vagão, vai ser como vai ser a sua passagem quando você chegar no final. Quem está me entendendo? No metrô tem um maquinista lá que aperta o botãozinho e diz pim, pom. Assim não é? Ou já mudou o barulho? É o mesmo ainda? Rapaz, ele tem que mudar esse barulho aí, né? Pim, bom. Misericórdia, você orar. Aí o maquinista diz que eu acabei de dizer: quem vai descer da Jabaquara, lado direito. Quem vai descer da Avenida Terminal, lado esquerdo. Isso é o trem da terra. Mas este vagão que leva-nos ao terceiro céu, também tem um maquinista. E esse maquinista se chama Jesus, que te conhece por dentro, te conhece por fora. Sabe o que você faz, o que você deixa de fazer, o que você gosta de fazer. Sabe a hora que você deita, sabe a hora que você acorda. Sabe até quantos fios de cabelo você tem na cabeça e nem você sabe quantos tem, mas Ele sabe. Ele sabe. E quando esse vagão aqui chegar na estação final, perto do terceiro céu, esse vagão vai parar. E também tem duas portas. Uma de um lado e outra de outro. E aí você vai ouvir o maquinista chamado Jesus dizer: aleluia! Aqueles que guardaram a minha palavra, que me honraram em vida, que me serviram, que foram fiel, que suportaram as tribulações, as lutas, apesar de toda a nossa fraqueza. Irmão, vou te contar alguma coisa que eu aprendi com Deus. Sabe por que o diabo tem muita raiva de mim, de você, mas muita? Você sabe por quê? Não é porque você aceitou Jesus. Não. Ele tem mais raiva de você por um fato. Ele estava no céu com Deus, andava com Deus, falava com Deus, era o anjo querubim ungido, o mais bonito, o mais resplandoso. Foi criado para adorar a Deus, mas ele quis adoração para ele. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Expulsou ele do céu, do terceiro céu, do paraíso de Deus. Errou uma vez e foi expulso do céu, e foi dito a ele: tu nunca mais pisa aqui. Sentença de condenação eterna. Glória! Aí Deus cria o homem, como nós lemos em Gênesis, do pó da terra. E o homem vai, faz as atrapalhadas, peca e aquela coisa toda, vocês conhecem a história, não preciso contar aqui. Criou o homem. O homem tem o livre-arbítrio em querer adorar a Deus ou não. Mas Deus o ama e o quer. O homem vai, erra uma vez. Deus olha para o homem e diz: eu ainda te amo e eu ainda te quero. Aí o homem vai,
pisa nos tomates de novo, erra de novo. Aí vem Deus, olha para ele, te amo e ainda te quero. O diabo pecou uma vez e perdeu a oportunidade que ele tinha. Você tem pecado, tem transgredido, tem falado contra Deus, tem ido longe da presença de Deus, mas eu vim aqui para te dizer: Deus olha para você e ainda te ama e te quer. E isso traz uma revolta no adversário. Não vou falar diabo porque os crentes têm medo do diabo. Vou falar Pedegué. Pedegué é mais bonitinho, não deixa os crentes com medo e fica por isso mesmo. O Pedegué fica furioso. Eu errei uma vez e Deus não me perdoa. Esses tribulosos, eu faço ele errar, eu faço ele pecar, eu faço ele tribular e Deus continua amando e dizendo que vai salvar. Coisa linda é o amor de Deus para com o homem, irmão. Estamos vivendo, estamos vivendo dias, irmão, do politicamente correto. Quem é que gosta de ser politicamente correto? Que bênção! Não acredito nisso. Pensei que ia fazer essa pergunta e todo mundo ia levantar a mão. Então acho que vocês entenderam. Hoje a sociedade tem a tendência de ser politicamente correto. Ser politicamente correto, irmão, é falta de coragem. Então se você não levantou a mão, porque você é um crente que tem coragem. Porque o politicamente correto, ele tenta se misturar. Veste igual, fala igual, vai nos mesmos lugares que todo mundo vai, usando o contexto da igreja, canta as mesmas músicas que todo mundo canta. E é isso que o inimigo das nossas almas quer, que você seja politicamente correto, porque você sendo politicamente correto, você vai se envolvendo com a sociedade, com este mundo, e quando você perceber, a sua identidade já não existe mais. Você não consegue ter mais força para mais nada, para mudar mais a sua direção ou o seu alvo. Em vez de você querer ser politicamente correto, seja corajoso. Aleluia. Seja um diferente entre os iguais. Porque só tem história contada quem é diferente. Grava isso. Só tem história contada quem é diferente. Se você for igual à maioria, você é mais um entre os iguais. Mas se você tem coragem para fazer a diferença, você não é mais um entre os iguais, você é um entre os iguais. Enquanto a massa está indo para lá, você está vindo para cá. Porque o verdadeiro evangelho é conversão. E a palavra conversão é mudança de rota, é mudança de direção. Quando você não conhecia Jesus, você ia numa direção onde todo mundo vai, aonde todo mundo fala, aonde todo mundo anda, aonde todo mundo é politicamente correto. Mas quando você aceita Jesus, que você se converte, você tem coragem para tomar a direção diferente, entrar e fazer uma reversão, entrar na contramão do mundo. E toda vez que entramos na contramão do mundo, somos notados. Se o adversário não está te perturbando, não está lutando contra a tua vida, examina ela, porque provavelmente você está fazendo algo de errado. Porque quando nós fazemos algo de errado, o próprio Pedegué dá ordem aos anjos dele e diz: ó, toca nele não, toca nela não. Por quê? Fica tranquilo, ele já está fazendo a minha vontade. Quem está entendendo o que eu estou falando?
É que nem famoso crente em cima do muro. Quem já viu a história do crente em cima do muro? Nunca viu? A história do crente em cima do muro. Tinha um jovem sobre o muro. Do lado esquerdo estava Satanás e os seus anjos fazendo festa. Do lado direito estavam os anjos do Senhor, olhando para aquele jovem dizendo: desce, vem para o nosso lado. E ele olhava para Satanás e os seus anjos, e o Satanás e os anjos fazendo festa, sem dirigir uma palavra para aquele jovem. E aí ele olhava para o outro lado, os anjos da direita olhavam para ele e diziam: desce, junta-se a nós. Aí ele olhava para o outro lado, Satanás nem aí, fazendo festa. Aí ele olhou a terceira vez para os anjos olhou para ele e disse: desce, vem conosco. Aí ele olhou para Satanás, oh! Aí o Pedregué, Satanás, ó, vocês já estão ficando com medo. Olhou para o Pedregué e disse: oh! Aí o Pedregué levanta os olhos assim: o que é? Oh, você não está vendo não? Os anjos aqui já me chamou 3 vezes para me descer e ficar com ele. E eu já olhei 3 vezes para você, tive que chamar a tua atenção e você não fala nada. Aí o Pedregué olha para ele: vou falar o que para você? O que você quer que eu fale? Ué, pelo menos faz igual aos anjos, manda eu descer e ele ficar com vocês. Aí o Pedregué olha e falou: rapaz, para que eu vou mandar você descer daí? Ué, para mim ficar com vocês. Precisa não. Esse muro que você está é meu. Entendeu? Entendeu? Entendeu, irmão? Este muro da indecisão que você hoje vive não é de Deus. É do adversário da nossa salva. Por isso que ele não está preocupado se você vai levantar cedo, vai acordar tarde, se você vai estar são ou vai estar doente, se você vai estar feliz ou vai estar triste, se você vai ganhar muito dinheiro ou vai ganhar pouco dinheiro. Ele não está nem preocupado, porque você já está do lado dele. Irmão Carlos, você é doido? Sou não. Irmão Carlos, essa palavra dói, mas a verdade, irmãos, dói. Tem a historinha, é a última que eu conto e entrego o microfone. Tem a historinha que a verdade e a mentira foi tomar banho. As duas entraram no toalete e foram tomar banho. A verdade e a mentira. E as duas se despiram para tomar banho. Só que a mentira saiu primeiro e pegou a roupa da verdade e ó, saiu a mentira com a roupa da verdade. Aí a verdade acabou de tomar banho, saiu, olhou para um lado, olhou para o outro, só ficou a roupa da mentira. O que a verdade fez? É o famoso ditado, o famoso jargão, vem dessa história. A verdade olhou para um lado, olhou para o outro e disse: não tem problema, a verdade tem que ser dita nua e crua. Vocês riem, mas é sério, porque tem muita gente falando de verdade, vivendo na mentira. E tem muita gente que você olha, parece que não tem nada e está falando a verdade para você. O verdadeiro amigo não é aquele que vê o teu erro, bate no teu ombro e fala para você: fica tranquilo, fulano faz, Betano faz, ciclano faz, mas Betano vai ficar e você vai ficar também. O verdadeiro amigo é aquele que chega, vê você errar e fala: meu irmão, não quero se meter na sua vida, mas eu acho isso que você está fazendo vai dar ruim. Esse é o amigo que aponta o teu erro, que mostra as verdades dos céus, para que você esteja lá com ele. Porque aquele amigo que vê você errar e apoia o teu erro, você não vai e também não vai entrar ele.
Você nem entra e nem deixa quem quer entrar. Toma cuidado se você não está sendo um desses amigos, vendo teu irmão pecar e não avisa ele. Você é co-participador do pecado dele. Você sabia disso? E você avisa? Houve silêncio no Piraporinha por meia hora. Irmão, é como eu digo, evangelho é simples. Então quando você vê hoje em dia um avião no céu, você pode olhar e falar, olha, isso aí é o primeiro, eu consigo chegar lá. Aí amanhã você vê na TV lá o lançamento do foguete do Elon Musk. É o primeiro foguete que tem ré. Ele vai e volta, desce e pega fogo. É o primeiro foguete que tem ré. Mas essa é outra história, né? Quando você vê um foguete do Terra subindo ao céu, você vai olhar e vai falar, nossa, faz barulho e chega até o segundo céu. Você pode um dia chegar lá também. Mas aí você levanta os olhos um pouquinho mais alto, aí você vai passar do avião, vai passar do foguete e vai contemplar o terceiro céu, o paraíso de Deus, reservado para os salvos, os eleitos, os escolhidos, os lavados, os remidos no sangue do Cordeiro. Aqueles que não negaram a Jesus pela tribulação, não negaram Jesus pelo desafeto, não negaram a Jesus pela placa da igreja, não negaram a Jesus porque o pastor caiu, porque o fulano caiu, porque não sei quem caiu, porque enquanto você estiver olhando para o homem cai e você fica triste, mas enquanto você estiver olhando para Jesus, autor e consumador da tua fé, você não vai ficar triste, você vai ficar alegre, porque ele permanece de pé até hoje. Eu quero agradecer a minha oportunidade, mas eu não poderia deixar de fazer um convite para você que veio aqui nesta noite, para descer deste muro da indecisão. E para você descer deste muro da indecisão, você precisa ter coragem, porque covarde não desce do muro, mas quem tem coragem desce do muro e vem para Jesus. Aproveite essa oportunidade. Vem para Jesus hoje. Reserva a sua passagem para o terceiro céu. Escreva o seu nome no livro da vida, que é o check-in que todos nós vamos ter que passar no céu. Porque o nome que lá não estiver escrito não vai passar na porta. E como eu disse, avião leva bagagem, foguete leva bagagem, mas a viagem do céu, terceiro céu, é impossível levar bagagem, porque a bagagem vai impedir você de chegar lá. Por isso que a porta do céu é estreita, só passa você certinho, é a tua medida exata, sem a bagagem dessa terra. Se tiver bagagem, não vai conseguir passar na porta. Deixa a bagagem e entra. Fica tranquilo. Tem alguém para Jesus hoje? Tem alguém que quer voltar para Jesus hoje? Você que nunca aceitou Jesus, está aqui nos gritando, gostaria de criar coragem e assinar o seu nome neste livro. Em breve a trombeta vai tocar e estaremos neste terceiro céu, onde Paulo viu coisas inefáveis, coisas que não dá para explicar aos olhos e ótica humana. Tem alguém para Jesus hoje? Eu não vou insistir, não tem, então eu agradeço a minha oportunidade. Deus abençoe os irmãos.